Tava aqui falando, microfone fechado. Desculpa aí, mas é uma alegria ter aqui então nosso professor Paulo Carlan. Ele que é um grande parceiro nosso aqui da Associação Atlética Banco do Brasil, que também é parceiro da rádio. E o professor Paulo Carlan, um dos grandes mestres aqui da educação física da nossa cidade, da região, representando talvez aí todo o estado e também Brasil, com grandes palestras que ele faz por aí, tá? Então, eu gostaria que o professor se apresentasse, né? E depois a gente vai falando aí sobre pandemia e educação física. É uma conversa, né, Carlão? Uma coisa assim, fica bem à vontade, fala aí sobre o teu trabalho, sobre aquilo que tu faz no dia a dia. E desde já, vamos agradecendo. O microfone é teu, Carlão. Boa tarde, Jadir. Boa tarde, Marcos. Desejo cumprimentar também todos os ouvintes da MTV Plural. Não rolou. Pode ir. Passa o microfone para ele. Recomeça de novo. Boa tarde, Jadir. Boa tarde, Marcos. E cumprimentar da mesma forma aos ouvintes da Rádio MTV Plural e dizer a satisfação, né, a grata satisfação de estar aqui, como você falou, compartilhando compreensões, ideias a respeito dessa relação educação física, esporte e pandemia. Inicialmente, antes de entrar especificamente, né, Jadir, na temática do esporte, né, e da educação física com a pandemia, eu acho que se faz necessário a gente pensar essa situação global, universal, eu diria assim, que estamos vivendo e que ninguém previa, né? Os grandes diretores e cineastas, né, podemos fazer aqui uma menção a isso, já produziram muitos filmes, né, sobre pandemias, né, desastres ecológicos, e depois de 1h30, quando a gente saía do filme, estava tudo resolvido. E na realidade agora nós estamos vivendo isso e 1h30 não foi suficiente para a gente resolver essa situação. E a gente também não sabe quantos anos nós vamos levar, né, quanto tempo. Ninguém tem a certeza de nada nesse momento. Claro que a ciência está trabalhando de forma, digamos assim, comprometida para tentar não só investigar e conhecer esse vírus, mas também produzir uma vacina. Então, ninguém imaginava, de fato, na vida real, uma situação que, de fato, impactasse de forma universal a nossa vida, né, aqui na Terra. Então, acho que isso nos coloca numa condição de muito cuidado, de muito respeito, né, e consideração a algo que a gente ainda não tem todo o conhecimento necessário, não temos evidência científica, porque é um vírus que tem uma mutação também muito rápida, e isso impactou, né, em todos os setores da nossa vida, tanto pública como privado, e hoje, particularmente, né, você me convidou para a gente trocar umas ideias em relação à educação física e o esporte. E esse segmento da sociedade também foi impactado, né, tanto dos esportes, como você falou, profissional, como no amador, né, no lazer, onde as pessoas também têm uma forma de socializar, de integrar através do esporte, né? E aí, claro que o futebol acaba sendo uma das modalidades, né, não a única, né, mas eu diria a hegemônica forma de socializar e integrar através do esporte. E isso impactou muito as pessoas de não ter aquele espaço de lazer, né, no final de tarde, no final de semana, ou mesmo final de tarde e noite, né, durante a semana, para encontrar os amigos, para festejar, né, congregar, né, muito mais do que jogar. E isso impactou, porque isso foi, digamos assim, nós tivemos que nos adaptar a esse distanciamento social. Eu, particularmente, não gosto da palavra isolamento, né? Claro que tem grupos sociais que acabam se adaptando mais a esse distanciamento social. Por exemplo, as crianças, elas conseguem elaborar, né, porque elas não têm uma capacidade de absorção, de abstração muito grande sobre o que está acontecendo. Os idosos, pela própria idade, se adaptam mais
uma situação mais privada, assim. Agora, os adolescentes é difícil, né? É difícil a gente compreender, até se a gente se remeter quando nós fomos adolescentes, né? Como é difícil a gente ficar no final de semana em casa. Então, precisa muito trabalho de educação, de conscientização com os jovens, né? Então, só para introduzir, né, Jadir, essa questão, e passo agora a partir de algumas questões que você deseja fazer e a gente vai conversando. Professor, o microfone agora está funcionando, o Marcos vai ter auxiliar aí. Pois é, o que eu tenho percebido é que, falando sobre o futebol, que é um dos esportes que está mais ao nosso meio, né, Carlan? E que as pessoas têm um conhecimento maior. E no início parou todos os campeonatos, o pessoal se cuidando e tinha que se cuidar mesmo, porque a gente não tinha uma certeza da dimensão da coisa, que eu acho que ainda a gente não tem, né, Carlan? Uhum. Porque a gente não sabe o que será amanhã, se quem pegou já vai pegar de novo ou não. Mas olhando por cima, e no meu humilde entendimento, o que eu percebo é assim, que o futebol, como ele é um esporte de contato, e também como eles estão fazendo uma medição para ver se tem ou não tem o Covid, a medição não seria essa palavra, mas controle, né? É um controle. Então ele está aparecendo mais, né? E os atletas, o que a gente tem percebido é que eles não têm ficado tão grave o caso deles, né? Estão com o Covid, passou o Covid e eles estão voltando a jogar assim quase que naturalmente, né, na medida do possível. Nós tivemos um caso com um jogador do Santos que uns 20 dias depois ele passou mal, voltou para o hospital, teve perda no pulmão atingido e coisa e tal. Mas eu gostaria que você me fizesse assim, uma reflexão sobre a educação física, onde ela entra? O preparo físico, será que ele é bom para que as pessoas estejam preparadas, principalmente falando de esporte? E nós, amadores, o que nós temos que fazer? Numa pandemia nós tivemos que ficar fechado, entendeu? Como é que a gente poderia fazer para que a gente ficasse fortalecido fisicamente, né? E enfrentar esse vírus com mais saúde, mais defesas, entendeu? Sim. Eu acho que só essa questão dá para nós conversar a tarde toda aqui, né, Jadir? Cumprimentar pela pergunta, né? Primeiro dizer da complexidade e não ter uma resposta única, né? Porque a ideia e o conceito de saúde, ela parte do pressuposto que ela é multifatorial. Não tem um único fator para tu dizer uma pessoa tem saúde ou não tem saúde. São um conjunto de fatores, né, que parte de ordem fisiológica, biológica, social e cultural e educacional. Então, eu vou começar a pensar a partir do que tu coloca o desafio da escola, né? A escola tem uma responsabilidade, porque todo mundo, ou grande parte das pessoas, passam de 10 a 12 anos na escola, fazendo educação física, né? A grande maioria das pessoas. E eu penso que aí a educação física teria um compromisso, e tem um compromisso, de trabalhar não só a parte do esclarecimento a respeito da saúde e a sua relação com o exercício físico, a atividade física, e a importância de se movimentar, né, como um hábito, da mesma forma como tomar uma água e se alimentar, o organismo também necessita de se movimentar diariamente, ou quase de forma constante. Então, essa relação nós teríamos que ter. Então, a educação física tem esse compromisso de esclarecer a questão da saúde e a importância da atividade física regular na sua vida, como um hábito, como um comportamento, né? Eu acho que isso né, uma filosofia de vida, né, de gostar de se movimentar. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que só a consciência e o esclarecimento não basta. Tu tem que ter uma postura, tu tem que ter um comprometimento com essa atividade. Então, tu tem até o conhecimento de dizer assim, isso não faz bem para a tua saúde, mas tu faz. E tu tem clareza que
Então, por que as pessoas não fazem atividade física? Né? Então, assim, é complexo dizer isso. Né? Não é só por dizer assim, porque as pessoas não querem fazer, né? ou elas são preguiçosas. É um conjunto de fatores, às vezes, que elas são de ordem educacional, de esclarecimento, de condições de fazer atividade física, às vezes condições financeiras, às vezes condições de alguém de ter parceiros, né, de ter estrutura e locais propícios para fazer atividade física. Né? A gente pode dizer, não, mas pode caminhar na rua também. Né? Mas ela não é tão simples assim, porque o ser humano é de uma complexidade muito grande para a gente estar julgando assim, por que não fazer. Mas na contramão disso, por isso que servem os processos educativos, as instituições. E a escola é um lugar de esclarecimento, né, que teria que ter a pretensão de esclarecer os sujeitos e eles adquirir o hábito regular da atividade física. Então, a escola seria esse lugar. Não é o único, né, mas ela é fundamental, porque ela pega a criança ali hoje com 2 anos e meio e vai, dependendo dessa criança não reprovar, até 16, 17 anos, passou 15 anos, 12, 13 anos na escola. Então, e aí não é só o compromisso da educação física, né, Jadir? Hoje, pensar a saúde envolve outras disciplinas, outros componentes, trabalhando de forma interdisciplinar, a biologia, né, a própria história, a geografia, como pensar isso. Né? Isso também eu posso estar abordando a temática saúde, não só a partir da educação física, mas de projetos integrados, interdisciplinares na escola. Né? Por exemplo, eu pensar saúde e vou caminhar numa rua, né, ou numa cidade que não tem condições, né, de eu caminhar ou correr, por exemplo. Né? Quais as condições que as cidades têm que ser pensadas para as pessoas e não só para os carros? Né? As nossas calçadas, nossas ruas, arborização. Eu caminhar numa rua que não tem árvore e outra que tem árvore. Isso é pensar saúde. Né? Enfim. Agora, particularmente em relação ao esporte, assim, de forma mais geral, né, Jadir, que tu coloca, eu estava acompanhando ontem e hoje, deu um surto no Santos, agora deu no Palmeiras, né, mais de 15 jogadores, né, o próprio treinador, o Cuca, né, está hospitalizado. Então, assim, ó, por mais que todas as equipes têm de forma regular, sistemática, fazendo controle disso, não tem como dizer que não vai adquirir o vírus. Está aí, está mostrando. Né, abrir o futebol e agora está mostrando que as equipes estão, né, grande parte delas hoje com problema de jogar porque tem grande número significativo de atletas com Covid, acometido pelo Covid. Então, é uma situação assim que é extremamente difícil, né? Porque o profissional depende disso. Né? Ele precisa jogar, tem que circular, tem que fazer acontecer para gerar minimamente as condições para a viabilidade dos atletas e dos clubes. Agora, em relação à questão da saúde, a resistência, como que a educação física, o exercício, o esporte, a prática esportiva regular pode ser um elemento que contribui de dar maior resistência, né, à saúde das pessoas em relação ao Covid, eu acredito que sim, Jadir. Né? Tem mostrado, assim, claro, ainda não tem pesquisa sobre isso. Né? Hoje, ainda, né? hoje, exato. Então, assim, ó, se tu pesquisar no Met Google da pesquisas científicas, tem saído assim, ó, mais de 5.000 artigos diários sobre pandemia. É uma coisa absurda, assim. Está se produzindo muito artigo científico, né, em várias áreas de conhecimento, principalmente em relação à saúde. Então, mas assim, não tem estudos ainda, pelo menos, teria que ver se existe. Mas o que dá para fazer um entendimento assim, ó, que independente se é a pandemia ou outros tipos de doença, se tu tem um organismo fortalecido, tem uma boa alimentação equilibrada, né, tu tem hábitos saudáveis, né, tu é mais resistente a qualquer doença. Hoje tem mostrado
a importância da atividade física na prevenção do câncer. Né? E o câncer mata tanto quanto ou mais que a pandemia do Covid. Exatamente. Então, assim, ó, as outras doenças não pararam de acontecer. Né? Então, é claro, só que como a pandemia é algo que não visível, e ela é muito rápida, e outras doenças, às vezes, as pessoas acabam acometidas por mudanças assim, equivocadas de posturas, de alimentares, da própria bebida, dos cigarros, enfim. Mas ela é lenta, o que vai acontecer. Sim. Ela é gradual. A pandemia ela é imediata. Em uma semana tu está cometido. E tu às vezes não tem como tu te prevenir sobre isso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa, e aí o que tem acontecido? Pessoas que têm, infelizmente, né, deixar aqui o nosso sentimento, que perderam a vida pelo Covid, a maioria delas tinham doenças associadas, doenças crônicas, doenças ou genéticas ou adquiridas. Né? E isso acaba complicando o processo de recuperação dessa pessoa. Né? Então, aí podemos citar a própria diabetes, né? A própria hipertensão, né? Problemas respiratórios, né? E a própria a obesidade. Porque o que acontece quando a pessoa é obesa? Ela tem muitas células gordurosas, principalmente nas vísceras. Né? E as células gordurosas, por si, elas são altamente produtivas em processos inflamatórios. Ela por si, independente de tu estar doente ou não, quanto mais a pessoa tem célula gordurosa nas suas vísceras, no seu corpo, os processos inflamatórios estão ocorrendo e de forma sistemática, contínua. Então, quando tu é acometido, por exemplo, como a pandemia, no caso da Covid-19, esses processos inflamatórios, eles funcionam que nem um pistão, assim, né? Ele sobe e o organismo tem que combater essa inflamação. Chega com um ponto que o organismo não responde mais para equilibrar e diminuir essa inflamação. Aí o organismo desce, a resistência desce e aumenta os processos inflamatórios. Então, tem relação indireta, por exemplo, a qualidade da minha saúde, né? E orgânica, né? O que tu falou bem, da resistência. Então, uma boa alimentação, né? Estar, digamos assim, num IMC ideal, ou próximo do ideal. Né? Então, a gente sabe que tem uma pessoa normal, digamos, já está sobre peso ou obesidade. Né? Então, o ideal é estar estar no peso, né, do IMC bom, né, e chegando, talvez, ali sobre peso e cuidando. Né? Então, percebe-se que isso, as pessoas que têm, eu conheci casos de um casal que o homem era obeso. E na mesma semana ela pegou também a esposa, inclusive colega nossa de educação física. Ela recuperou mais rápido. O processo de atendimento hospitalar dele foi mais complexo. Porque como ele era muito obeso, o processo de respiração se torna difícil pela obesidade. Exatamente. Então, não tem como negar que se tu tem uma vida, tu não está isento de pegar, ser tomado, né, pela Covid-19. Tu pode ser jovem, pode ser saudável, praticar exercício, né, não fumar, não beber, e tu pode ser acometido pela Covid. Pode. Né, e tanto que acontece isso. Mas, por outro lado, o processo de recuperação é mais rápido, mais eficaz, digamos, se tu tem uma saúde mais equilibrada, digamos assim. Professor, a gente vê, nós que somos, agora eu também sou da educação física, né, professor? E o que a gente percebe, assim, que eu acho que a educação física, ela ainda não tem o seu devido respeito, eu acho, pelo seu lugar que ela
que ela tem na sociedade. Reconhecimento. O reconhecimento, entendeu? A medicina é importante, mas eu vou para a medicina quando eu já estou doente. Né? E a educação física, ela nos prepara para que a gente não fique doente, né? Quando ela é feita com práticas bem elaboradas, com um preparador físico competente, né? Então, após pandemia, professor, assim, o que a educação física ela tem uma tendência assim em a educação física ter um reconhecimento maior? Muito boa pergunta, Jadir. Excelente, eu diria. A primeira coisa a gente colocar hoje, quem está discutindo, estudando e pesquisando saúde, a primeira, talvez, o que eu recolocaria nessa tua questão, Jadir? Não existe saúde sem doença. Esse é o primeiro paradigma que tem que romper. Tá? Então, isso é uma utopia, pensar que existe saúde e alguém que tem saúde e que não tem doença. Esse é um processo irreversível. O que tu pode é prolongar a tua vida com mais qualidade. Tá? Tem um autor alemão, e o professor Elinor Kuntz, da Universidade Federal de Santa Catarina, eles têm uma obra, um texto publicado pela editora Unijuí, né, que eles discutem a questão da saúde, né, e o movimento. Então, assim, tem dois paradigmas sobre a ideia de saúde. O patogenética e o salutogenético. O patogenético é assim, saúde não pode ter doença. Né? E o salutogenético, ele reconhece, primeiro, a complexidade de se conceituar diversos fatores que é a saúde, né? E eles trabalham com um conceito que é consciência de coerência. Então, o que é isso? Para a gente pensar uma qualidade de vida mais prolongada, na ideia da prevenção, da promoção e da proteção da saúde, veja bem, não é só promover, eu tenho que promover, eu tenho que proteger e eu tenho que desenvolver. Então, isso é um conjunto de questões que partem, primeiro, visita regular ao teu médico. Isso é um pressuposto. Não tem. Tá? Querendo ou não. E hoje a própria medicina sabe que ela não responde tudo do que é o do humano. Hoje ela reconhece que é necessário pensar esse ser humano, na sua complexidade e na sua diversidade, né? Seja ela cultural, seja ela social, né, educacional, e aí se precisa pensar esse humano numa ideia de trabalho interdisciplinar. Diferentes áreas de conhecimento vão tentar compreender e trabalhar com esse sujeito. Então esse é o primeiro ponto. Então hoje a ciência e a medicina já sabem que sozinha ela não responde. Hoje, a própria religião, a fé, tem um outro lugar de reconhecimento na vida das pessoas. Tem estudos e pesquisas mostrando que as pessoas que fazem o bem, que têm trabalhos comunitários, elas são mais felizes, elas têm uma saúde melhor, por exemplo. Eu posso até ter a minha compreensão sobre fé, sobre religião, mas hoje a dimensão psicológica e mental, ela é fundamental para a minha qualidade de vida. O que é saúde? Então, primeiro, não é pensar só a questão biológica, fisiológica. Uma vez eu fiz um estudo em 2 escolas particulares em Juí, para ver como é que perpassava a ideia de saúde era trabalhar em educação física, da 5º ao 2º ano do ensino médio. 2 escolas particulares. Sabe o que uma aluna me disse? Saúde, para mim, professor, é que nem meu pai e minha mãe fazem. Dão livros para eu estudar em casa. Livros de poesia, de literatura. Então a saúde, primeiro tem que compreender, eu estar com alguém que me faça bem é saúde. Eu conviver com alguém que é negativo, é uma pessoa, digamos, que tem um potencial negativo de fala, de ações, de postura, de entendimentos, me faz mal. Então, eu não ter água tratada dentro de casa e correr o esgoto, como os alunos eu entrevistei por baixo da cozinha e da casa,
é pensar saúde pública. Então, veja bem, essa complexidade de saúde, a educação física, sim, isso é a primeira coisa, né? Então, o salutogenético é pensar que esse sujeito tem um esclarecimento, um conhecimento, né? E aí vai desde as revisões, né? de ter uma boa alimentação, agregada uma atividade física regular, e outras formas de comportamento que fazem bem para a pessoa, né? Se eu faço alguma coisa que eu estou vendo que aquilo não está me agregando, aquilo vai me impactar negativamente. E isso eu acabo somatizando questões negativas na minha vida. E isso impacta a minha saúde. Exatamente. Professor Paulo Carlan, eu acho que muito boa a sua fala. Obrigado aí o pessoal que nos mandou mensagem aqui. O pessoal lá da ABB, Thiago, diz que a fala do professor está muito boa. Eu deixo o microfone aberto aí, Carlan, para ti, se tiver mais alguma coisa para te falar sobre pandemia ainda. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, né, Carlan, até amanhã falando sobre pandemia, com certeza. Mas, Carlan, no final eu quero que tu peça uma música que tu goste, para que tu ouça aqui com nós, tá? E o microfone é teu. Tá. Eu ainda vou retomar essa questão do reconhecimento social que tu falou da educação física. Eu acho que isso aí foi uma pegada tua muito importante, porque a gente, o que está esperando, o que nós temos uma expectativa eu nem digo pós-pandemia, porque isso não vai acabar. Talvez nós vamos controlar ela de alguma forma. E é a nossa esperança. A gente tem uma expectativa que as pessoas mudam de comportamento e de entendimentos. Só que eu não sei o quanto isso, de fato, vai impactar de forma geral, né? Mais hegemônica. Mas a gente espera, assim, que mudança de comportamento em relação ao meio ambiente, que isso já estava sendo anunciado há muitos anos. Né? Nós temos que nos reeducar na questão do consumo. Nosso consumo é destrutivo, é irracional nossa forma de consumir as coisas no mundo. Nós temos que pensar as nossas relações humanas, pensar a cultura da paz, a cultura do compartimento, a cultura do acolhimento e a cultura do cuidado com as pessoas e com o mundo. Quando eu digo com o mundo, é com as coisas que nos rodeiam e que nos fazem mundo. Nós somos um universo. Meu universo não pode ser só a casa. Meu universo não pode ser só o bairro. Meu universo não pode ser só a cidade. Meu universo não pode ser só o estado e não pode nem ser um país. O universo é o todo. Então, qualquer ação que impacta, que agride o meio ambiente, está impactando o universo. E essa é a nossa expectativa, que a gente mude a sociedade e a gente muda a partir da nossa forma de conceber as nossas ações. E a educação física, então, voltando, né, Jadir, esse reconhecimento, eu acredito que ela é um momento de a gente, vamos dizer assim, aproveitar a onda, só que não esperar que essa onda acabe, né? Isso exige um trabalho sério, comprometido, científico, né? De agregar, de fato, a importância da atividade física com a saúde, né? Nesse conceito, nesse paradigma mais alargado, né? E aí eu penso assim que o próprio brincar, o jogar, né? Eu digo, se descesse um disco voador no início da pandemia, os primeiros 4 meses, na nossa cidade, os ETs iam dizer assim, onde estão as pessoas? Onde estão as crianças? Estavam todas elas recolhidas, né? Mas ao mesmo tempo, e os pais aí tiveram que aprender a brincar com seus filhos. Talvez o tempo que eles não tinham pela função do trabalho, da mãe, hoje do lugar da mulher na sociedade, né? E essa pandemia veio para trazer algumas coisas interessantes também, né, nas relações humanas, e principalmente nas relações familiares. Se antes os pais, e a criança mesmo, não tinha tempo para brincar, claro que dependendo de que criança nós estamos falando, mas crianças que têm o tempo absorvido pela produtividade do futuro, de preparação para um futuro mais competitivo de sociedade, que é essa lógica que tem que ser desmontada. A criança vai para a escola, quando ela volta, ela tem escolinha de esporte, ela tem dança, ela tem inglês, ela tem... Aí a gente pergunta, que tempo a criança tem para ser criança? Exatamente. Então, é um tempo que está lotado, estava lotado.
né, de obrigações, e obrigações produtivas, que tinha que dar resposta. Então, nós não podemos pensar viver numa sociedade competitiva. Nós temos que pensar viver a vida de forma mais harmoniosa, mais prazerosa e mais compartilhada. Obrigado, Jadir e Marcos. Muito bem, professor Paulo Carlan. Falei uma música para o Carlan que tu gosta. Deixa eu pensar. Eu não sei, Marcos, eu posso pedir o cantor? Eu gosto de muitos, mas eu tenho curtido agora o Lenin. Como é que é o Lenin? Como é que é o nome dele? O MPB? Gustavo? Lembra? Lenin, é. É isso aí, Carlan. Então a gente... uma música dele ali, uma música dele aí tá largado. A gente vai eu teria Zé Ramalho, eu teria Zé Cabaleiro, enfim. Mas essa aí o próprio... Eu sou ruim de música e de nome. Achou Lenine? Como é que é aquele barbudão, cabeludão que toca MPB? Enquanto o professor lembra das outras músicas, a gente vai tocando aqui. Vai lá então com Lenine. Muito obrigado, professor Paulo Carlan. Ficamos aqui lisonjeados com ele, até aqui emocionado com a fala dele. Muito obrigado mesmo, Carlan. Olha, a tua fala, vamos passar de novo semana que vem, vamos te mandar, vamos botar no YouTube, porque eu acho que ela é de uma grandeza assim que não tem, a gente não pode mentir, né? Falar com esse poder de conhecimento, embora esse conhecimento ainda possa se avançar muito mais pelo fato dessa pandemia Covid-19 estar muito recente em nossa sociedade. Eu acho que aqui eu esqueci, Carlan, de falar sobre que ela não escolheu classe social, né? Ela veio e pegou todas as classes sociais. Eu acho que seria mais uma coisa para a gente continuar falando. Mas como eu disse, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre pandemia. Muito obrigado, Paulo Carlan. Vai aí, Marcos, com a música do Paulo Carlan e vamos ouvir juntos. Sumiu tudo aqui. O cara pede música, não sabe nem o nome do cantor e da música, né? Aí é bravo, né, Marquinhos?